Sou Maria Mortati, poeta, escritora e professora titular na Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Marília. É uma alegria estar com vocês aqui hoje, nesse dia de festa, de lançamento da coletânea de textos, Histórias de Alfabetização, Leitura e Escrita, organizada pela Kátia, pela Sandra, pela Silvia e pela Nancy. É um prazer estar aqui para comemorar também os 20 anos do Alfale, que tem a participação nessa coletânea por meio da sua organizadora e de muitos autores. E é uma alegria também porque este é um dia e um momento em que talvez mais do que nunca precisemos da história para saber e compreender também o nosso presente, as dificuldades do nosso presente e como tantos educadores puderam e continuam contribuindo para que a alfabetização e a educação no Brasil sejam direitos garantidos de crianças, jovens, adultos e idosos. E dentre eles, especialmente neste momento em que se comemora o Dia Mundial da Alfabetização, temos também a lembrança necessária, cotidiana e ativa de Paulo Freire e Magda Soares, que são aqueles que homenageio no ensaio que integra essa coletânea. Magda Soares e Paulo Freire, Inspirações para Esperançar, é o título do ensaio, do meu ensaio nessa coletânea. E, além de tudo, mais um motivo para a comemoração. No quadro do lançamento dessa coletânea, estamos também comemorando os 90 anos da querida educadora, dama da educação brasileira, Magda Soares. Inspiração para todos nós e também esperançando todos nós com a sua vida e com a sua obra, que faz, como um ato político, faz da sua vida e obra um motivo a mais a nos motivar para pensar em como podemos lutar com as nossas melhores armas para fazer com que, de fato, educação e alfabetização sejam um direito conquistado por todos para uma sociedade mais justa, para que nós possamos ter seres humanos com dignidade, respeitados nos seus direitos. Tudo isso aprendemos também com a nossa querida Magda Soares. Neste dia de festa, meus cumprimentos, então, aos nossos colegas que proporcionam esse momento de lançamento, assim como proporcionaram a coletânea. Cumprimentos e agradecimentos. Viva o Alfale, viva Magda Soares, a nossa aniversariante. Parabéns a todos. Parabéns, Magda Soares, pelos seus primeiros 90 anos. Obrigada a todos. Olá, pessoal. Eu sou a professora Eliane Pérez, da Universidade Federal de Pelotas. Na obra Histórias de Alfabetização, Concepções, Práticas, Materialidades, organizada pelas queridas colegas e professoras Cancionila, professora Kátia, Lázara Nancy, Sandra e Silvia, eu escrevi um texto com um título longo que se chama Cultura Empírica Docente e Cultura Material e Imaterial da Alfabetização, Artefatos e Práticas Alfabetizadoras com o Patrimônio Histórico Educativo. Nesse texto, eu quis argumentar que as práticas das professoras alfabetizadoras brasileiras são das mais criativas e inventivas do mundo. No texto, eu relaciono a cultura empírica docente, que é a experiência da sala de aula, com a cultura material e imaterial da alfabetização. Considerei os artefatos criados pelas professoras
todos os materiais pedagógicos feitos pelas professoras, desde o mais simples até um jogo mais complexo, como um patrimônio material da alfabetização brasileira. E é preciso que reconheçamos isso cada vez mais. E as práticas alfabetizadoras, a experiência, o fazer pedagógico, eu argumento que é um patrimônio imaterial da alfabetização brasileira. É preciso que cada vez mais reconheçamos o trabalho árduo, importante, feito pelas alfabetizadoras no cotidiano da sala de aula para alfabetizar as nossas crianças. Foi uma honra e um prazer ter escrito esse texto. Eu escrevi especialmente direcionado às alfabetizadoras brasileiras. Agradeço às colegas, organizadoras da obra. Muito obrigado e um grande abraço. Olá, meu nome é Sheila Gabriel, eu sou docente no curso de Biblioteconomia na Universidade Federal de Rondonópolis, doutoranda no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. Estou aqui nesse momento com imensa alegria, participando junto com os meus colegas do lançamento dessa linda obra, na qual eu tenho a honra de participar com um capítulo intitulado A Pesquisa Histórica sobre o Livro e a Biblioteca. Esse texto é resultado de leituras e reflexões em uma disciplina do doutorado, em que eu abordei sobre a historiografia sobre o livro e a biblioteca na perspectiva teórico-metodológica, tentando evidenciar em que perspectiva teórico-metodológica nossa pesquisa doutoral se insere. Eu, particularmente, acredito que as nossas produções científicas, acadêmicas, devem ultrapassar os muros da universidade, né? Então, essa obra é uma boa oportunidade para isso, para que alcance outros sujeitos, né? Outras pessoas que não só aquelas do âmbito acadêmico. É isso que eu espero. Essa obra está linda, criada, desenvolvida, produzida com muito amor, dedicação. É uma obra colaborativa, tá? Desejo boa leitura a todos. Grande abraço. Olá, meu nome é Tânia, sou professora da Universidade Federal do Paraná, tenho cabelos curtos, castanhos, com muitos fios brancos que o tempo me trouxe de presente. Visto no momento uma blusa de lã vermelha e tenho um óculos de aro claro. Atrás de mim estão as estantes do Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas, onde trabalho. Estou participando deste momento, primeiro para agradecer às organizadoras do livro pela provocação, pela generosidade e pela oportunidade que me deram de escrever um texto que está agora publicado na companhia de tão respeitados colegas. O capítulo que assino resultou da decisão de enfrentar na escrita 2 desafios. O primeiro deles, o desafio de dialogar com as minhas memórias de professora, pesquisadora e também alfabetizadora, evitando as armadilhas do impulso autobiográfico. O segundo desafio foi dialogar com a produção acadêmica sobre o tema e que circulou e circula até hoje nos artigos, livros, capítulos e outros veículos de difusão do conhecimento científico, fazendo uma seleção no vasto conjunto disponível de algumas que foram significativas na constituição da minha identidade profissional. Neste diálogo, busquei sublinhar relações entre as dimensões institucionais, acadêmico-científicas e pragmáticas das culturas escolares, com foco especial a partir da década de 1970. Busquei, na minha escrita, evidenciar referenciais que contribuíram para o desenvolvimento, em nível nacional,
da compreensão de um par conceitual fundamental para todos nós que trabalhamos na escola e trabalhamos com o ensino da leitura e da escrita. O par conceitual alfabetização e letramento, que continua iluminando as nossas reflexões, as nossas análises, as nossas perguntas, mesmo nesses tempos de descrédito da ciência e de rupturas políticas educacionais para o ensino da leitura e escrita. Mas, para além das minhas memórias, eu busquei evidências desse desenvolvimento nos materiais do PNLD, que produz, que organiza, que distribui os livros didáticos para o ensino da leitura e da escrita e de outras disciplinas escolares. Fui em busca dessas evidências nos materiais para sustentar uma tese, para sustentar a tese de que avançamos, apesar das dificuldades de toda ordem que marcam a vida social brasileira. E segundo ponto, a escola e seus sujeitos, na interação com a produção acadêmica e com outras dimensões da vida social, sabem muito hoje sobre o significado da leitura e da escrita, do seu ensino, dos seus objetivos e procedimentos, sabe sobre a complexidade do processo, as conquistas e os desafios, e sabe que os esforços e o trabalho não foram em vão. Assim, tocamos em frente. Muito obrigada. Olá, eu sou Cancionila Jankowski Cardoso, a Kátia, uma das organizadoras da obra e autora a quatro mãos de um capítulo com Alessandra Rodrigues. O título do nosso capítulo é Produção de Cartilhas em Mato Grosso, Políticas Públicas e Formação de Professores, 1977 a 1989. Nós apresentamos dois estudos, duas cartilhas produzidas por professores matogrossenses, né? E no contexto de políticas públicas. A primeira cartilha ela nasceu como cartilha Nossa Terra, Nossa Gente, que deveria estar adaptada às crianças matogrossenses, mas logo foi cooptada pela editora Bloch e se transformou em cartilha Edu e teve circulação nacional. Por que a gente resolveu colocar esses dois estudos juntos? Porque ambas são propostas regionais inicialmente. Ambas foram elaboradas por um coletivo de professores. Ambas são decorrentes de propostas de formação continuada e ambas tentam avançar no processo de alfabetização. Eu vou deixar a Alessandra falar um pouquinho do estudo dela. Olá, sou a professora Alessandra Pereira Carneiro e vim aqui partilhar com vocês a alegria de fazer parte dessa coletânea, juntamente com a professora mestra Kátia. Nós temos um capítulo neste livro, onde a gente conta a história de dois livros didáticos, de duas cartilhas, destinada a alfabetizar crianças. E ambas as pesquisas, elas se apropriaram do circuito de comunicação, que foi um conceito criado pelo pesquisador Robert Darnton. Circuito esse que nos revela como os livros surgem e se difundem. Depois, a outra novidade é que ambas as cartilhas foram elaboradas por coletivo de professoras. Olha que bacana, né? Professoras elaborando material para alfabetizar criança. Nós sabemos que Mato Grosso é muito mais consumidor do que produtor de material didático. Então, isso é muito relevante. E o terceiro motivo é que as autoras da cartilha Estou Lendo se apropriaram da concepção ou da metodologia de Paulo Freire para alfabetizar crianças aqui na região do Araguaia. O objetivo deste trabalho, realizado por mim, Francisca Maciel, e pelo colega da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juliano Guerra Rocha, foi analisar os prefácios
de manuais escolares de iniciação à leitura e escrita produzidos no Brasil e em Portugal no século XIX. Nesse trabalho, nós buscamos compreender as estratégias discursivas utilizadas pelos seus autores para fundamentar a escrita dos textos. Essa análise, então, foi direcionada a partir das seguintes problematizações. Como esses discursos estão organizados? Quem são os destinatários e os leitores pretendidos dos prefácios? O que os prefácios ressaltam sobre o livro? Nós analisamos, então, 4 obras, 2 portuguesas e 2 brasileiras. As portuguesas nós analisamos o Método Castilho, de Antônio Feliciano de Castilho, a Cartilha Maternal, de João de Deus, e as brasileiras nós analisamos a Cartilha de Leitura, que é um plágio do Método Castilho, que é do João Vicente, e o Método Macadafá, de Antônio Pinheiro de Aguiar. A escolha dessas obras nós baseamos no período de produção, circulação e as propostas metodológicas. Por fim, eu, Juliano, juntamente com Francisca, queremos registrar e agradecer às organizadoras deste livro e ao Grupo Alfale. A obra revela o compromisso do grupo e das professoras com a pesquisa em alfabetização no Brasil, bem como as contribuições do Alfale. Nosso carinho e um parabéns cheio de alegria à nossa querida mestra Magda Soares. Olá, eu me chamo Marijane Silveira da Silva, sou pedagoga, mestre e doutora em educação. Atualmente eu atuo como professora do Instituto de Educação da UFMT aqui em Cuiabá. Nesta coletânea você vai encontrar um capítulo inédito de minha autoria, no qual eu relembro um pouco da história, da minha trajetória como pesquisadora no Alfale, e foi justamente da minha atuação no Alfale que eu desenvolvi alguns projetos de pesquisa que geraram alguns frutos, como a minha dissertação de mestrado, por exemplo, e o capítulo que se encontra nesta coletânea. Neste capítulo, denominado de Circulação de Livros de Leituras e Cartilhas na Imprensa Periódica de Mato Grosso, entre as décadas de 1930 e 1960, eu analiso a circulação de livros de leitura e cartilhas que foram veiculados pela imprensa periódica mato-grossense. Trata-se de uma pesquisa do tipo documental, de cunho historiográfico, na qual eu adoto o jornal como fonte primária, confrontando com outras fontes como relatórios, regulamentos, mensagens presidenciais, entre outros documentos. A busca de títulos de livros e cartilhas nas páginas da imprensa revelou-se muito promissora, dando uma maior visibilidade aos impressos didáticos que circularam em Mato Grosso no período em questão, e além disso, acrescente-se a vantagem da possibilidade de compreender algumas relações entre a circulação desse recurso didático e a adoção e o uso de métodos de ensino de leitura. Então, venha celebrar conosco. Ao adquirir a coletânea, você poderá conhecer mais sobre a história do Alfale em Mato Grosso e sobre a escrita da história da alfabetização que vem sendo construída com tanto carinho pela perspectiva de sujeitos tão diferentes. Um abraço! Olá, eu sou a professora Luciana Cisi Silva. Eu sou doutora e mestra em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UFMT. Sou professora da rede estadual também do estado de Mato Grosso. E é com imenso prazer que hoje eu estou aqui para o lançamento da nossa coletânea. Nela eu publico o artigo Livros Didáticos de Língua Portuguesa em Mato Grosso, 1970 a 2000, Casos de Produção e Circulação. O artigo ele faz parte da minha pesquisa de mestrado, realizada em 2005 junto ao Grupo Alfale, que investigava a historiografia dos livros didáticos de língua portuguesa
no estado de Mato Grosso de 1970 a 2000. A pesquisa ela foi subsidiada pelos princípios da história cultural, da história do livro e da leitura, com Chartier, Certeau e Darton. Para este recorte, eu considerei os títulos que foram mencionados, que estiveram em circulação no estado de Mato Grosso. Esses títulos eles foram mencionados pelos professores em pesquisa preliminar e posteriormente pelos professores sujeitos que participaram da pesquisa. Esses títulos de livros eles foram localizados na biblioteca da Escola Presidente Médici, na época eu trabalhava nessa escola, na biblioteca dos professores particulares e na biblioteca dos professores sujeitos e no sebo da cidade, porque os professores mencionavam e eu fui atrás de localizar esses títulos. Para este momento, o que eu posso mencionar? Que esses títulos circulados em Mato Grosso, eles evidenciaram um misto de concepções teórico-metodológicos, caracterizando-se de forma não linear e na temporalidade investigada. Cada título ele foi representativo de sua época e certamente muito contribuiu na transmissão e construção de valores, cultura e ensino da língua materna no cenário da prática educativa dos professores matogrossenses. Outro aspecto que eu posso mencionar é que o Estado, na época, ele não era produtor de livro didático, ele era mais consumidor, mas ainda assim a gente conseguiu localizar 2 casos de produção de livros de língua portuguesa no Estado. Então, para o momento é o que eu posso dizer, mas eu faço um convite a vocês para conhecer as nossas pesquisas e conhecer os nossos textos. Muito obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciane Miranda Faria, sou professora da rede pública da Educação Básica do Estado de Mato Grosso e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o trabalho intitulado Sentidos da Alfabetização em Diários de Classe de Professoras Matogrossenses 1975 a 2004. Esse trabalho ele está atrelado à linha de pesquisa Educação em Linguagem do Programa de Pós-Graduação da UFMT, sob a orientação da professora doutora Kátia Cancionilla Jankowski Cardoso. O trabalho foi empreendido na tentativa de compreender nas evidências como se deram as práticas de alfabetização na Escola Estadual Dom Galiberti, em Cáceres, Mato Grosso, no período delimitado entre 1975 a 2004, tomando por base as contribuições dos campos da educação, da linguagem, da história cultural e da história oral. Essa delimitação histórica, ela compreende 3 importantes tentativas de mudança, sobretudo voltadas à alfabetização no estado de Mato Grosso, que é a produção de uma cartilha regional, A Nossa Terra, Nossa Gente, em 1977, o projeto de delimitação da proposta político-pedagógica de alfabetização no estado em 1987 e a implantação da escola organizada em ciclo em 2000. Então, para entender quais sentidos foram se constituindo na configuração textual dos diários de classe das alfabetizadoras da escola no período delimitado, propomos uma investigação sobre alfabetização de cunho histórico, considerando os diários de classe na condição de fontes do arquivo da extinta escola, bem como considerando também a história oral de professoras que atuaram na alfabetização durante o período delimitado. Esse cruzamento de fontes escritas e orais auxiliaram a compreensão das práticas recorrentes na Escola Estadual Dom Galiberti, pois o trabalho da memória é individual, mas também, e no nosso caso, coletiva, pois investigamos a memória docente a partir da concepção do professor como grupo social, segundo Oliveira, 2002, página 106. Os dados analisados, a partir do cruzamento das fontes orais e escritas, revelaram que algumas práticas permaneceram cristalizadas, enquanto que outras foram sutilmente, aos poucos, sendo incorporadas aos fazeres docentes. Compreendemos que as novas práticas estão sempre ancoradas às velhas, e não somente as concepções de ensino, mas também as normas instituídas e em vigência no período delimitado foram determinando as práticas da alfabetização da escola Dom Galiberti no período delimitado.
Olá, eu sou a professora Terezinha Fernandes e gostaria de parabenizar as organizadoras dessa coletânea linda que chega em nossas mãos e parabenizar também todo o Grupo Alfale pela produção, dessa valiosa obra. E eu sou autora do capítulo Alfabetização no Grupo Escolar Caetano Dias, em Mato Grosso, no período de 1961 a 1973. O artigo, ele analisa aspectos relacionados à reorganização de escolas primárias para grupo escolar, contribuindo de alguma forma para a construção de um percurso histórico dessas escolas e do processo também de ensino e aprendizagem da alfabetização por elas realizado, perpassando pela atuação das professoras e dos inspetores escolares, pelos métodos, pelas cartilhas e outros aspectos importantes da cultura escolar que engendra mudanças e também permanências. Então, eu estou muito feliz com essa participação, gostaria de dizer que é um imenso prazer poder participar desse lançamento e desejo vida longa à nossa obra. Obrigada. É com muita alegria que participamos do lançamento deste livro. Muito nos honra, sobretudo, ter um capítulo no livro que começa com o legado de Paulo Freire e Magda Soares. Nestes tempos sombrios, em que as políticas e ações revelam retrocessos e desconhecimento da nossa complexa história, a história nos ensina sobre as circunstâncias em que a leitura e escrita ocorrem, sobre os materiais, sujeitos, instituições que dão sentido ao ato de ler e escrever. Nosso capítulo, ele traz à cena a obra O Menino Poeta, escrita por Henriqueta Lisboa em 1943, composta por vários poemas que marcaram uma outra estética para a poesia infantil. Nós trabalhamos a partir das referências da história cultural, a história do livro e da leitura, que nos permite observar e analisar as obras em sua materialidade, analisar o processo que antecede a produção dos impressos e os modos como essas obras circulam na sociedade. Retomamos um trecho do livro da Henriqueta Lisboa para nos inspirar. O menino poeta não sei onde está. Procuro daqui, procuro de lá. Tem olhos azuis ou tem olhos negros? Parece Jesus ou índio guerreiro? Tralalali, tralalalá. Mas onde estará que ainda não vi? Nas águas do Lambari, nos rios do Canadá? Estará no berço brincando com os anjos? Na escola, travesso, rabiscando bancos. Evocando o poema, mais um trecho. Certo peregrino passou por aqui. Conta que o menino das bandas de lá furtou uma estrela. Tralali, tralalá. A estrela no choro, o menino rindo. Porém, de repente, menino tão lindo, subiu pelo morro, tornou a pregá-la nas saias da lua. Ai, que esse menino, será? Não será? Procuro daqui, procuro de lá. Tentando compreender as várias formas que a obra, que tem o mesmo título desse poema, se dissemina e forma leitores de várias gerações, buscamos investigar como editoras, leitores especializados e materialidades envolvidas nas diversas versões atuam nas condições de permanência, nas mudanças de roupagem e circulação da obra. As interferências das editoras, bem como as intervenções institucionais, direcionaram a obra e contribuíram para a sua permanência, de 1943 até os dias atuais, como um livro perene no sentido de seu texto e mutante do ponto de vista de sua forma, circulando em contextos de formação do leitor literário, como a escola, e programas de incentivo à leitura, que o legado de Henriqueta Lisboa, de Paulo Freire, de Magda Soares e tantos outros nos inspire.
Aqui é o professor Joel Martins Luz, da Universidade Federal de Rondonópolis, do curso de Biblioteconomia. A minha contribuição à coletânea que estamos lançando aqui hoje intitula-se Arquivos Viáveis à Memória e a História da Educação, Documentos e Documentação da Escola Sagrado. O texto está disponível na página 192. Esse capítulo tratou de investigar o arquivo histórico da tradicional Escola Sagrado Coração de Jesus, que foi instalada em 1949 na cidade de Rondonópolis, no sentido de identificar na sua documentação, composta basicamente de livros de escrituração e outros papéis diversos, as possibilidades da escrita, da história e da memória dessa escola e da educação no contexto local e regional de Mato Grosso. O texto se voltou sobre dois aspectos principais, que foi o dos documentos, mostrando o que dizem e o que pode dizer sobre a história da escola, sobre a sua organização, as relações estabelecidas no seu entorno, com outros setores da sociedade, e sobre as práticas de ensino e aprendizagem desenvolvidas na escola ao longo dos anos. O segundo aspecto, o da documentação, objetivou mostrar como o arranjo e a disposição dos documentos no arquivo, bem como esses documentos foram nomeados, reproduz e produz representações da própria organização do ensino e do currículo da escola, revelando, portanto, uma cultura específica. Em termos de resultado, o texto traz um inventário ainda preliminar dos documentos localizados no arquivo, compreendendo aí, os anos de 1951 até a década de 1980. Em síntese, o texto mostra alguns caminhos a se percorrer para a produção de conhecimento e saberes históricos sobre essa escola, a partir dos vestígios e das marcas imprimidas pela sua cultura material. Parabenizo os organizadores, é uma honra estar aqui compartilhando ideias em torno de um tema tão importante, com pessoas também tão importantes, e convido a leitura deste e de todos os outros textos que compõem a coletânea. Meu cumprimento a todas e todos e vida longa ao Alfale. Olá, sou Lázara Nancy de Barros Amâncio, professora aposentada pela Universidade Federal de Mato Grosso, e nesta coletânea estou participando com a apresentação de um texto intitulado Práticas Escolares da Escola Modelo, Administração do professor Nilo Póvoas, nos anos de 1934 e 1935. Trata-se de um recorte de uma pesquisa mais ampla apresentada na Unicamp pelo Grupo Ali, orientação da professora Lilian Lopes Martins da Silva. Na coleta de dados para o desenvolvimento dessa pesquisa, tive o prazer de me deparar com duas fontes interessantes, um livro de portarias internas e um livro de correspondências oficiais. Ambos os livros foram usados pelo professor Nilo Póvoas na curta trajetória da sua administração. Neste material foi possível perceber a ação desse diretor buscando, primeiro, a formação cívica do cidadão republicano e a construção de uma boa imagem das escolas sob sua responsabilidade, já que ele era diretor da Escola Normal de Cuiabá e da Escola Modelo a ela anexa. E o segundo item, os conteúdos e as práticas escolares relacionadas ao currículo da Escola Modelo. A gestão desse diretor ficou marcada pela ênfase nesta formação cívica de professores e alunos
que era materializada num comportamento de valorização dos símbolos de exaltação à pátria. Datas comemorativas e festividades locais sempre se constituíram em motivos para colocar os alunos da escola modelo na Praça da República com atividades ao ar livre. Os conteúdos e práticas escolares constituíram-se para esse diretor um grande desafio pedagógico para a sua administração, visto que havia criação de estratégias, de busca de estratégias para a realização de seus objetivos. Fica aqui o convite para a sua leitura. Obrigada. Em primeiro lugar, é importante parabenizar, né, o trabalho realizado pela Kátia, pela Lázara, pela Silvia e pela Sandra, de congregar numa coletânea, né, importantes pesquisas sobre a história da alfabetização no Brasil. Nos últimos anos, várias pesquisadoras, e é interessante observar que o livro é composto por a maioria quase que absoluta de pesquisadoras do campo da história da alfabetização. Então, várias pesquisadoras têm se dedicado a estudar a história da leitura e da escrita. Esse livro, ele congrega esses trabalhos, divulga, permitindo que a gente possa conhecer e entender melhor o presente a partir das leituras que nós fazemos do próprio passado. O texto escrito por Fabrícia e eu é um recorte de uma pesquisa bem mais ampla, cujo objetivo foi analisar o projeto Bloco Único que foi implementado no Espírito Santo na década de 1990. O Bloco Único no Espírito Santo, como ficou conhecido e escrito nos próprios documentos, foi uma política pedagógica e administrativa, cujo objetivo era evitar a evasão ou a reprovação no final da primeira série do ensino fundamental. Então, ela foi uma política que tentou solucionar um dos mais importantes desafios da alfabetização, que era evitar a reprovação e, consequentemente, a evasão das crianças da escola. Várias outras pesquisas foram feitas com foco no ciclo de alfabetização, né? E elas são muito importantes, de modo geral, todas elas são muito importantes, porque nos ajuda a perceber como a política de ciclo adotada nacionalmente foi adquirindo contornos muito específicos nos estados. No futuro, talvez, a gente possa analisar e discutir como que, na verdade, de modo geral, por meio de uma análise comparativa, como que essa política de ciclos ela foi implementada e comparar os dados que nós temos hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade, junto com a Fabrícia, de estar compondo essa importante coletânea e espero que todos os leitores e leitoras gostem do que vão encontrar. Eu, com certeza, estou gostando muito do que do que eu já li até o presente momento. Um abraço fraterno para todas e todos.